difícil saber o que aconteceria se a gente não tivesse tido nenhum tipo de isolamento social, de quarentena. Eu te falo o que aconteceria. Diga, doutor, o senhor então tem uma bola de cristal. Não tenho bola de cristal, só estudo. Bielorrússia teve uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes 10 vezes menor do que a nossa. São sociedades bem diferentes, né? Bom, é o mesmo vírus, não é? É claro. Vamos falar então da micobactéria tuberculose, que causa a doença respiratória. Tuberculose é um agente infeccioso, uma doença infecto-contagiosa, sintomas respiratórios. 45% dos pacientes com tuberculose morrem da doença se não tratarem. A tuberculose mata, por ano, 1.150.000 pessoas. Ano passado morreram 1.150.000 pessoas de tuberculose, que é uma doença respiratória. Que tipo de quarentena, lockdown, a gente fez por causa da tuberculose? E quanto ao país ser campeão, Amanda, nós somos o 5º país em área geográfica e o 6º país em população do mundo. Ainda somos o 6º país. Quase qualquer coisa que você fizer nesse país vai estar entre as 10 maiores do mundo. A gente é o 10º maior, está entre os 10 maiores reservas naturais de prata. A gente está entre as 10 maiores coberturas florestais do mundo. Nós estamos entre os 10 maiores, na verdade 98% do nióbio está no Brasil. Sim, a gente vai estar entre os 10 maiores de vários lugares. O que a gente tem que falar não é a taxa total de mortos, né? Esse é um raciocínio matemático muito primário, eu tenho certeza que você consegue ir além dele. Consigo sim, a gente está também, a gente ocupa o 5º lugar em mortalidade por milhão. Por milhão. Peru... 665 óbitos, isso era informação do domingo passado, que foi a última vez que eu consultei o site. 665 mortes por milhão. O 5º país com maior morte por número por milhão de habitantes. Na América Latina, qual foi o país que instituiu o lockdown mais severo e mais precoce? Peru. Qual é a taxa de mortalidade por milhão no Peru? Pois é. 989. Se isolamento e lockdown funcionam, era para a gente poder ver o Peru com taxas da Bielorrússia. E eu não estou vendo isso. O Peru está bem pior do que o Brasil. Por outro lado, também temos exemplos de países como a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Alemanha, que fizeram um lockdown precoce, que comunicaram corretamente as informações profiláticas para o seu público, cujos líderes nacionais lideraram essa batalha contra a Covid-19 a favor do isolamento social e que tiveram taxas muito boas também, que foram bem-sucedidos no combate à Covid-19. Então, assim, doutor, é difícil, porque a gente pode arranjar exemplos para todos os lados. O senhor vai me dar exemplos negativos, como do Peru, certamente da Argentina, e a gente vai te dar exemplos positivos de países que fizeram corretamente o lockdown, tiveram uma comunicação eficaz para o seu público, para a sua população, e foram muito bem-sucedidos no combate à doença. Será que isso significa que o lockdown não tem nada a ver com os resultados, então? Exatamente. O que a gente vê... E aí a minha pergunta é a seguinte, então, por que os países da Europa e os Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, então, voltam à quarentena ou isolamento social nas regiões em que a contaminação cresce? Será que todos esses países não sabem ler as notícias ou são burros? Por que golfinhos encalham? Doutor, eu que estou te fazendo a pergunta, o senhor é um médico, eu estou perguntando. Então, a resposta para a sua pergunta está no entendimento da minha. Por que golfinhos encalham? Então, o senhor está dizendo que todos eles estão equivocados, que as autoridades médicas desses países desenvolvidos... Muito bom, Lacombe, eles seguem o líder que os guia para a morte. Cetáceos, para mim, são o tipo de mamífero mais inteligente que tem nesse planeta. Nenhum mamífero nesse planeta supera a inteligência do cetáceo. O cérebro de uma orca, de uma baleia-fim, de um golfinho, é muito, infinitamente melhor do que o nosso. E mesmo esses mamíferos mantêm o sentimento de bando, de horda, de grupo, e quando os líderes se dirigem para uma praia, mesmo na maré baixa, todo o grupo, centenas deles, vão atrás e encalham. Alguém gritou lobo, e centenas de países, dezenas de países no mundo foram atrás e saíram cada um tomando uma medida mais drástica que a outra. A gente está falando 6, 7 meses depois do início da pandemia nesses países, né? A gente está falando 6, 7 meses depois, quer dizer, com muita informação, muitos estudos já saíram até agora e continuam achando que o distanciamento social é a principal medida, antes de sair, até sair a vacina, pelo menos, de combate à Covid-19. Então, as autoridades de saúde desses países são economias desenvolvidas, a gente não está falando de qualquer lugar, a gente está falando de Reino Unido, de França, de Espanha, e não são todos de governos como vocês consideram de esquerda, então não é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência, de medicina. Esses países estão neste planeta? Até onde eu sei, sim. Ótimo, eles estão tomando essas medidas desesperadas porque o Covid matou 1 milhão de pessoas este ano, certo? Certo? É uma tragédia. Vamos concordar? Eu acho uma tragédia. Isso, é uma tragédia. Eu acho.
17 milhões e meio de pessoas morrem no mundo todo ano por doenças cardiovasculares. Cadê a pandemia de aparelhos de pressão? Eu não vi. 800 mil pessoas morreram de suicídio no mundo em 2017. Cadê Doutora, a gente sempre pode fazer essas comparações, mas elas não são reais, elas não são legítimas. A gente tem que comparar com outras pandemias e, ao mesmo tempo, elas não vêm todas. Elas não vêm todas. Vamos comparar com a pandemia de uma só vez. Vamos comparar com a pandemia de tuberculose. Em 1999, havia bem menos pessoas no mundo do que hoje. A gente está falando de 21 anos atrás. Em 1999, 1 milhão e 600 mil pessoas morreram de tuberculose no mundo. Essa não é uma pandemia que... Compara com conversar aqui com o médico Alessandro Loyola. Doutor, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, para começar, são várias as questões aqui, né, sobre a pandemia. Queria saber do senhor o que o senhor acha dessa suposição de uma segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil. Estamos atravessando ou não uma segunda onda? Isso existe, doutor? Depende do nível de transtorno esquizofrênico psiquiátrico que a pessoa sofre. Esse vírus ele entrou para o rol dos micro-organismos que vão atingir a gente sazonalmente, assim como acontece com a dengue, assim como acontece com a influenza, mas ele tem uma taxa de letalidade muito, muito baixa. E o tratamento precoce resolve a imensa maioria dos casos. Então, eu não vejo sentido nem para a gente perder tempo com a primeira onda e vejo menos sentido ainda em fazer lockdown ou distanciamento social, ou obrigar o uso de máscaras, vacinas, ou manter as escolas fechadas por causa de uma possível segunda onda. Eu queria saber se o lockdown, que vem sendo adotado por esses países europeus, sempre mais apavorados que os outros, vai aumentar ou diminuir o número de casos confirmados, doutor? Augusto, provavelmente vai aumentar o número de casos confirmados, porque esse é o curso natural do vírus. Nenhuma medida artificial que a gente adotou até hoje conseguiu eliminar isso. A vida surgiu nesse planeta bilhões de anos, muitos anos antes da gente colocar os pés por aqui, ela tem o próprio ciclo dela. As medidas de lockdown, elas nunca visaram diminuir o número total final de infectados ou o número total final de mortos. Tudo que elas fizeram, a intenção delas era permitir que o sistema de saúde se adaptasse para que um colapso do sistema para poder receber os pacientes de Covid não resultasse na perda de vidas que poderiam ser evitadas com outras doenças. Então, lockdown nenhum nunca adiantou. A melhor prova de que lockdown não adianta é que se você pegar os países que têm as menores taxas de morte por milhão de habitantes, a imensa maioria deles não praticou lockdown. E se você pegar os países que têm as maiores taxas, eles praticaram. A Bielorrússia não praticou lockdown, tem uma taxa aí de 30, 40 vezes menor que a do Brasil. Taiwan, que não praticou lockdown nenhum, tem uma taxa de 0,3 mortes por milhão de habitantes. A Suécia, que não fez lockdown, tem metade do número de mortes por milhão de habitantes que o Peru, que fez um lockdown ferrenho desde o começo. Então, se lockdown funcionasse, era para a gente ver os países com lockdown ferrenho com taxas muito baixas, e não é isso que a gente testemunha, não é isso que você observa. Sobre o uso de máscaras. 70% nessa pesquisa, de acordo com essa pesquisa, 70% dos infectados pelo coronavírus disseram que usam a máscara o tempo todo, e aí 14% disseram que usam a máscara regularmente. Eu queria saber o que o senhor pensa dessa pesquisa. Eu penso que ela demonstra o óbvio, Ana. É o óbvio. Né? Essas máscaras que a gente usa, elas são muito mais sinalizadores de pseudo-virtudes do que equipamentos de proteção individual realmente eficazes para evitar contaminação por vírus. É muito simples. Se a gente está lidando com um vírus que é potencialmente letal e é extremamente perigoso, por que as pessoas que estão em laboratórios de biossegurança nível 4 não utilizam as mesmas máscaras que nós utilizamos aqui fora? Porque elas lidam também com vírus potencialmente letais e extremamente perigosos. Uma dessas duas pessoas está errada, não tem como as duas estarem certas ao mesmo tempo. Ou o cara que está com equipamento bem mais sofisticado que o nosso está completamente equivocado, ou nós que estamos com essa máscara aí estamos equivocados. No final das contas, o que a gente vê é que máscaras são muito mais um símbolo para lembrar você que a gente está numa uma falsa pandemia, do que para proteger você de alguma coisa.